1997. Esse incremento de 57 mil, muito menos do que inchar a máquina pública, na verdade o que fez foi conseguir trazer o serviço público para o patamar de 12 anos atrás. Se considerássemos só o período de 2003 a 2009, nós observaríamos aí que esses 57 mil representam dos 485 mil, uns 12% mais ou menos, seria isso, em torno de 12%, em 7 anos, de 2003 a 2009. 12% em 7 anos vai dar, minha gente, em torno de 1,77% ao ano de crescimento. A população economicamente ativa do Brasil cresceu absolutamente a mesma coisa. Cresceu 1,71%. Então, tudo que se produziu de crescimento na administração pública federal acompanha, passo a passo, o crescimento natural da população economicamente ativa, considerando todos os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Então, a administração pública não cresce expressivamente mais do que cresce a iniciativa privada. Só que isso não é linear. Como é que isso se comportou nesse período de 15 anos? Dessa maneira. Nós saímos de 560 mil em 95, e isso foi caindo sistematicamente. Ali, entre 2000 e 2002, nós chegamos literalmente no fundo do poço, e aí, a partir de 2003, a gente começa a subir a ladeira, começa a subir a montanha de novo. Hoje, com todo esse incremento de 57 mil, nós ainda estamos abaixo da força de trabalho que a administração pública federal tinha em 1996. O crescimento de 57 mil é muito diferente do que foi autorizado de concursos. E aí, essa é a grande falácia. O que a imprensa olha são as autorizações de concurso. Nesse período, foram autorizados 160 mil vagas para concurso, que produziram um crescimento de 57 mil servidores. Aí vem a pergunta, e cadê os outros 103 mil? Os outros 103 mil simplesmente foram utilizados para reposição de perdas. Então, 2/3 de todo o esforço de concurso público não resulta em incremento nenhum. Resulta apenas na substituição de uma força de trabalho que vai sendo diminuída por razões naturais. Aposentadoria, por exemplo. Então, veja que, muito mais do que inchar os quadros, a autorização ela tem o objetivo, primeiro, de preservar a força de trabalho que já está constituída, de recuperar aquela que vai sendo perdida gradativamente. Né? E também parte dessas autorizações de concurso, para a constituição de novas estruturas, e aí a rede federal é hoje a principal demandante do Ministério do Planejamento quando se trata de concurso para novas estruturas, para novos órgãos, para novas unidades da administração pública. Analisando agora por setor, tematicamente, como é que essas autorizações de concurso, como é que o incremento, o aumento líquido dos servidores se distribui setor por setor? Bom, os setores que tiveram maior aumento líquido de 2003 a 2009 são todos eles de atividades típicas de Estado. Educação, Justiça, AGU, Fazenda, CGU, Planejamento e Saúde. Quando a imprensa diz que o governo contrata demais, a gente poderia fazer o seguinte. Então, diga em qual dessas áreas a gente deve parar de fazer concurso. Qual dessas áreas aqui nós temos gente demais? Na saúde, por exemplo, tem muita gente. A gente deve parar de fazer concurso para a área de educação? Há quem defenda isso? Há quem defenda que a gente não deve fazer concurso, por exemplo, para os quadros da Polícia Federal, dos procuradores, da AGU. Então, é difícil você sustentar a tese de que o que está havendo aqui é um inchaço em áreas que não são relevantes, porque o aumento líquido, esses 57 mil servidores a mais, estão distribuídos em funções típicas de Estado. De que maneira? Campeão do ingresso líquido no período, educação. Dos 57 mil servidores a mais, 30 mil estão na educação.
A educação leva mais de 50% de todo o crescimento da administração pública federal. Desses 30 mil servidores a mais, 15 mil são docentes. E os outros 14 mil, 13.700, são técnicos administrativos. Depois eu vou dizer, desses 15 mil, quanto que cabe à rede federal. Só a rede federal. Em segundo lugar, vem a justiça. Agora, vamos comparar aqui a distância do primeiro para o segundo. A educação, o aumento de servidores foi de 30 mil no período. O segundo colocado aumentou 7.600. Menos de um terço, praticamente um quarto do que a educação cresceu, foi o crescimento na justiça. Quem se destaca lá dentro? Polícia Federal, com 3.600 servidores a mais, basicamente delegados, peritos, escrivães, agentes e papiloscopistas. Terceiro lugar, com maior aumento, a Advocacia Geral da União, 7.200 servidores a mais do que tinha em 2003, e aí destaque para os procuradores federais e os advogados da União, que juntos respondem por pouco mais de 2.000 desses 7.200 servidores a mais. Isso não foi autorização de concurso, isso é o crescimento de quadro. A autorização de concurso é bem superior a isso. A autorização de concurso é, em média, 3 vezes esse crescimento de quadro em cada um desses setores da administração pública. Na Fazenda, o crescimento foi de 6.500, com 693 auditores fiscais a mais, 910 analistas de tributário e um reforço na equipe da Fazenda de 4.000 auditores fiscais que pertenciam aos quadros da Previdência Social e que agora fazem parte do Ministério da Fazenda, que foram utilizados na estruturação da Receita Federal do Brasil. Na Presidência da República, o aumento foi de 4.300 servidores, boa parte na Controladoria Geral da União. No Planejamento, pouco mais de 4.000 servidores, e os principais concursos foram para o IBGE, e servidores que estão na administração direta, somente servidores da área de especialistas em políticas públicas de gestão governamental, é a carreira da qual eu faço parte, os analistas de planejamento e orçamento e o pessoal que trabalha com o PAC, os analistas de infraestrutura. Vamos olhar isso aqui um pouquinho mais de perto. Essa é a comparação da força de trabalho entre as principais áreas de governo. A educação, que representava em 2002 pouco mais de 160 mil servidores, caminha rapidamente para representar metade de toda a força de trabalho da administração pública federal do Poder Executivo. Veja que é hoje quem mais servidores congrega e o crescimento foi também proporcionalmente maior. Veja que na saúde o crescimento foi bem menor. Na Previdência há praticamente uma estagnação. Na Defesa, na verdade, nós tivemos um decréscimo. Os quadros do Ministério da Defesa hoje são até menores, a despeito dos concursos que foram autorizados para a área de aviação civil, ANAC, Infraero, esse tipo de órgão. Na Fazenda tem um crescimento, mas não é tão expressivo. Enfim, o maior crescimento é, sem dúvida, na área de educação. Então, quando a gente fala do valor o peso que a educação tem no governo Lula, isso pode ser visto, inclusive, em termos quantitativos, em termos de números. É inquestionável a precedência que a educação tem quando se trata da recomposição da força de trabalho. Apesar de tudo isso, para os próximos anos, ainda há necessidade de se intensificar a política de contratação de pessoal, principalmente por uma razão de natureza demográfica. Hoje, aproximadamente 40% dos servidores que entram na força de trabalho da Administração Pública Federal já entram com mais de 50 anos. Quer dizer, já entram vislumbrando num horizonte não muito distante a aposentadoria. E isso faz com que haja permanência